Ora bem, cá estamos nós para a última etapa antes de partir. Por aquela estrada que serão muitas e eu espero que diminua qualquer coisa até lá, mas não sei. Partilho com vocês, convosco hoje, uma introdução à espiritualidade cisterciense, propondo várias leituras de São Bernardo, e literalmente leituras porque são leituras de textos, passagens de sermões, de obras que ele escreveu e que, na sua diversidade, nos ajudam a compreender será difícil, mas a nos aproximarmos desta personalidade complexa e paradoxal que foi Bernardo de Claraval, sobre o qual há muitas lendas. Eu não vou pelas lendas, não nos interessam as lendas, interessa-nos sim o que ele deixou como texto de experiência, de proposta, de polémica, de contestação e sobretudo, de aventura espiritual. Eu tenho com São Bernardo simultaneamente uma relação marcada pela sedução. Li bastante da sua obra, leio e releio, mas São Bernardo tem aspectos profundamente irritantes para nós, homens e mulheres e cristãos e cristãs, 900 anos depois de Bernardo, homens e mulheres do século XXI, de 2025, que na altura, em 1125, Bernardo era um jovem abade, senhor de si, acreditando convictamente que a sua reforma cisterciense era a melhor coisa que estava a acontecer na Igreja e procurava influenciar tudo e todos. Vou ser ambicioso e depois também prometo, em função do tempo, acelerar e concluir a tempo. Abrir uma janela sobre o tempo de São Bernardo, na transição do século XI para o século XII, e alguns traços a partir da história da Europa e da história da Igreja na Europa, da complexidade daqueles primeiros 50 anos do século XII, em que viveu São Bernardo, em que São Bernardo foi protagonista de muitas experiências e de muitos acontecimentos na vida cultural da Europa, na vida política e, obviamente, na vida religiosa, eclesial. Alguns traços biográficos, não muitos, e depois entramos nos aspectos da espiritualidade de São Bernardo, leituras de São Bernardo, leituras a partir da leitura de textos, de passagens das suas obras, que nos oferecem alguma caracterização da sua personalidade, porque ele foi um grande literato, um grande escritor, bem formado na arte de escrever e de bem dizer pela oralidade e bem dizer pela escrita, e por isso tinha uma equipa de secretários em que ele ditava oralmente, e os secretários iam escrevendo, e depois passavam estas cartas, estes sermões, estes tratados, ou a junção às vezes de tratados e cartas,
juntavam isto tudo e compunham livros, manuscritos, os quais São Bernardo revia cuidadosamente, porque tinha muito apreço e muito cuidado com a edição dos seus textos. Ele próprio controlava, já em pleno século XII, a edição final dos seus textos. Reforma de Cistério, o que ele diz dos Cluniacenses, vamos ver um bocadinho o estilo bruto, irónico, sarcástico de Bernardo, jovem monge de Cistério e abade de Claraval. Depois o que ele experimenta e comenta sobre a humildade, e o capítulo sobre a humildade da regra de São Bento, os textos lindíssimos também da sua juventude, uma espiritualidade militar, castrense, que depois vai inspirar a criação da ordem monástica-militar dos Templários. Há aqui uma espiritualidade cisterciense de combate ou de espiritualização do combate que Bernardo vai, entre aspas, oferecer aos Templários que têm uma origem cisterciense. Depois vamos, digamos, aprofundar um bocadinho ou tocar um bocadinho aspectos mais teológicos de Bernardo, uma veneração profundíssima ao mistério da encarnação do Verbo, este Deus que se faz menino, que se faz carne, vulnerável, e à paixão do Senhor, em que o Senhor é trespassado pela seta, pela lança, e o seu corpo se torna corpo ferido e corpo exposto. Portanto, estamos aqui no centro da espiritualidade, num dos centros da espiritualidade de Cister, que é anterior a Cister e que vai continuar pelo século XIII e pelo século XIV, que é a vivência do encontro com Cristo na sua humanidade, a partir da nossa própria humanidade, seguindo como é o corpo de Cristo, que é carne como a minha, sangue como eu. Portanto, isto é a grande viragem da espiritualidade no segundo milénio, é passar de um Cristo glorioso, exaltante, triunfante, para um Cristo humano, padecente, que é criança, que é humanidade vulnerável, exposta a necessitar de compaixão e, por isso mesmo, com entranhas de misericórdia. Uma dimensão interessantíssima é a simbólica nupcial, que é uma simbólica muito fecunda em toda a Escritura. Nós podemos compreender toda a Escritura através do símbolo da relação esposo-esposa, Deus esposo, o povo esposa, os profetas, Oseias. Depois, no Novo Testamento, Cristo esposo, a Igreja esposa, São Paulo e no livro do Apocalipse. Depois, ao longo da espiritualidade cristã, sobretudo a partir de Gregório de Nisa, a alma esposa do Verbo, que chega a São Bernardo de Claraval, continua a Teresa de Jesus e a João d'Ávila, chega a Santa Teresinha do Menino Jesus e alguma mística contemporânea, precisamente esta vivência da relação com Cristo na lógica ou na metáfora de uma relação esponsal, que tem o seu quê de promissor, mas também tem o seu quê de ambiguidade. Portanto, e, por fim, uma espiritualidade da fragilidade, depois de Bernardo ter caído do cavalo, ter tido muitas derrotas existenciais e políticas, então podemos falar de uma espiritualidade da fragilidade. Uma janela sobre o tempo de Bernardo. Uma sociedade como a medieval hierarquizada, estruturada em 3 ordens, que são ordens, vamos dizer, sociais, não religiosas ainda. Aqueles que rezam, os monges e o clero, que fazem a mediação com Deus, que celebram os defuntos e rezam pelos vivos.
a quem os leigos vão cada vez mais encomendar as missas por alma e fazer ofertas às abadias e às catedrais e aos cabidos para rezarem por alma recordando os mortos. Os bellatori, os guerreiros, que eram os senhores feudais da Europa Central, com o seu exército próprio de cavaleiros, que defendiam as suas terras e defendiam as populações nas suas terras e também os mosteiros que estavam implantados nas suas terras. Pertencia aos senhores feudais a organizar os exércitos locais em cada território das quais eles eram senhores, e depois os trabalhadores que trabalhavam as terras, os laboratori, os servos da gleba, que depois pagavam também as suas rendas e os seus impostos aos senhores feudais, quer fosse da alta nobreza ou do clero. Portanto, a sociedade desenvolve-se, o comércio intensifica-se, começam a surgir grandes cidades, Paris vai-se desenvolvendo, e Paris, ao longo do século XII e depois no século XIII, toma dimensões de uma grande cidade urbe europeia. Convém dizer que no princípio do século XII, transição do século XI para o século XII, a vida urbana não se faz no centro da Europa. Faz-se na Sicília, com Palermo, faz-se em Bizâncio, que é a grande metrópole do Médio Oriente, faz-se aqui em Toledo e em Córdoba, num grande encontro entre cristãos, judeus e muçulmanos, digamos. Mas, progressivamente, ao longo do século XII e depois no século XIII, as cidades do centro da Europa vão ganhando vulto cultural, político e económico. Vai-se afirmar também, a partir do segundo milénio, a autoridade do Papa. Os Papas vão declarar a sua independência em relação ao Imperador da Alemanha. Até o século IX, o Papa de Roma era uma espécie de capelão do Imperador. Era o Imperador que nomeava o Papa. O poder temporal tinha sobreposição sobre o poder espiritual do Papa. Vamos dizer, o Papa era um joguete do Imperador. Vamos assistir, século após século, com reflexão teológica, com reflexão de direito canónico, com o impulso político e eclesial de alguns grandes papas, a um processo violento de combate mesmo com o Imperador da Alemanha, de libertação do poder do Papa em relação ao Imperador. Isto ficou na história com o nome a querela das investiduras. O Imperador nomeava os bispos e os bispos eram senhores feudais. E os bispos eram leigos. O bispado era uma propriedade feudal. E os papas, nesta reforma chamada Reforma Gregoriana, vão procurar que as dioceses deixem de ser feudos para passarem a ser territórios verdadeiramente eclesiásticos ou eclesiais e o bispo seja consagrado como bispo e pastor. Porque isto vai levar um choque com o Imperador da Alemanha, que nomeava, punha e dispunha dos bispos como senhores feudais. Portanto, ficou com o nome de Reforma Gregoriana, que é simultaneamente uma reforma moral. A reforma moral acabar com a simonia, que era a compra de cargos eclesiásticos. Ser bispo era uma corrida louca a um feudo, porque iam buscar as taxas aos camponeses e era garantia de riqueza. Moralização do clero com a disciplina do celibato, que começa por esta altura, transição do século XI para o XII, e uma afirmação do poder do Papa, que reivindica para si
o poder quase absoluto que Cristo deu a Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. Os papas do século XII vão levar ao limite a interpretação deste poder, de tal modo que, na guerra com o imperador, a certa altura, o imperador tem de ceder à autoridade do Papa, que se reivindica acima do próprio imperador. O poder espiritual do Papa tem sobreposição sobre o poder temporal dos reis. Daí que o nosso Dom Afonso Henriques procura a legitimação do título de rei a partir da autoridade do Papa, porque o poder espiritual do Papa tinha reivindicado teológica e canonicamente esta autoridade fundada numa interpretação das Escrituras, que nós podemos dizer de sentido muito lato. A Igreja surge como um corpo organizado, muito coeso. É deste tempo o projeto de criar, de constituir a cristandade. A cristandade é uma unidade europeia talvez mais ideal do que real, em que a experiência cristã influencia e unifica todas as dimensões, a economia, o direito, a cultura, a política, a espiritualidade. Portanto, nada fica de fora deste projeto de unidade de todas as dimensões da vida a partir, vamos dizer, a partir do Evangelho, a partir de Cristo. Depois, com perseguição a quem era diferente. É também deste tempo as primeiras expressões de antissemitismo na Europa. O antissemitismo surge na Europa como a perseguição aos judeus que não cabem neste projeto de organização política, cultural, teológica. Os judeus no centro da Europa e os mouros aqui na Península Ibérica. Eu sou mouro do Sul. Surgem também as escolas catedrais e que vão organizar escolas junto às catedrais. E aparecem também outras escolas, as abadias dos Agostinhos, que uma grande escola, digamos, o princípio da Catedral de Paris, mais ou menos, a abadia de São Vítor em Paris, que foi um local onde se estudava intensamente a Escritura e os padres da Igreja. Também importa dizer que o século XII é o século da poesia trovadoresca, da celebração do amor. Se houve século em que a vida amorosa fosse celebrada, em que o prazer fosse celebrado, intensificado, foi precisamente no século XII. É um século de encanto, da poesia trovadoresca, o amor celebrado na relação do cavaleiro com a dama, mas também a poesia com o seu quê de picante, que passa pelas tabernas e pelas feiras e pelos mercados. Convém dizer que depois isto vai estar presente em São Bernardo, uma dimensão profunda de sensibilidade e de afetividade, de experiência corpórea. Não perceberemos o século XII e alguns traços da espiritualidade de São Bernardo sem esta vibrante dimensão da sensibilidade, da cultura do amor que ele vai canalizar para Cristo e para a Virgem Maria. Nasce em 1090, em Fontaine, no castelo de Fontaine. O seu pai era cavaleiro do Duque da Borgonha, nos arredores de Dijon. Em 1095, está ali, o 9 está trocado, em 1095, em Clermont-Ferrand, é pregada a primeira cruzada. Esta primeira cruzada foi, sobretudo, um movimento espiritual em que o Papa, na altura, pede ajuda à Europa para proteger os cristãos ortodoxos da invasão muçulmana. Isto arrebatou populações da Europa, da Alemanha, de França, e foram para o Médio Oriente de uma forma
anárquica, com grande tropelo, e depois vieram os exércitos mais organizados. Em 1112 entra em Citeaux, juntamente com 30 familiares, primos, tios. Tinha uma grande capacidade de liderança, Bernardo de Claraval, e arrasta quase toda a sua família para o mosteiro de Citeaux, que havia 15 anos que não tinha vocações. A vida era tão dura em Citeaux, em Cister, que as vocações não floresciam. Bernardo vai com uma carga de primos e de tios e vai florescer aquele germe de reforma que custa a pegar, e depois com a sua liderança, com a sua capacidade de sedução, com o seu carisma, com o seu tecido de relações familiares. Ele é primo de toda a nobreza da Europa, inclusive de Dom Afonso Henriques. Portanto, vai através dos laços familiares fazendo crescer influências políticas e influências também eclesiais. Eu direi isto com ironia. A perturbação em Citeaux, em Cister, deve ter sido tão grande que a solução foi criar uma nova abadia para Bernardo de Claraval com a sua família. Atrevo-me a dizer que isto não é bem histórico. É uma interpretação um bocadinho psicológica. Em 1115 funda a abadia de Claraval e vai passar aqui 10 anos a organizar a abadia, liderar a construção do eremitério, da igreja, do refeitório, do dormitório, dos celeiros, tudo em madeira, inicialmente. E depois, progressivamente, lá no final do século XII, é que a madeira vai sendo substituída pela pedra. Nós iremos ver alguma coisa do que resta desse século XII, dos finais do século XII, e muitas construções que foram acrescentadas ao longo da história. Em 122, um amigo seu, Pedro o Venerável, é eleito abade de Cluny e introduz em Cluny uma séria reforma de acordo com a proposta reformadora de Bernardo. E é curioso que Bernardo, que é contra Cluny a certa altura, mas vai ter uma grande relação de amizade com Pedro o Venerável, que foi um dos seus grandes amigos, abade de Cluny. Em 1141 há um confronto de duas mentalidades, violento, Abelardo e Bernardo de Claraval. Abelardo é o homem, o mestre ilustre da racionalidade de Paris, que vai interpretar a fé com conceitos filosóficos. Bernardo é o homem da tradição, em que para ele o mais importante é a experiência vivida. E há aqui um confronto de duas personalidades e dois modos de ver a fé. Uma pela razão, Abelardo, outra pela experiência e pela sensibilidade, pelo coração, Bernardo. Abelardo representa a inovação, está na origem da Universidade de Paris, vamos dizer assim. Bernardo representa a tradição monástica resistente à inovação. Também importa dizer. E entre os dois vai haver um violento combate em que, a certa altura, Bernardo convida Abelardo por uma disputa teológica diante dos bispos e dos abades na cidade de Sens. Mas Bernardo não tinha equipamento filosófico nem argumentativo para debater tucá-tulá em paridade de argumentos com Abelardo. Diz a história que Bernardo manipulou da noite anterior os bispos, conseguiu sacar-lhes a condenação prévia, e quando no dia seguinte os bispos Abelardo vem para ter uma disputa com Bernardo, já está condenado. Com um bocadinho de anedota, diz-se que Bernardo terá mandado servir um bom vinho nessa noite.
Na Borgonha, tudo liga. Pronto. Depois ela, durante a viagem, conta os mais pormenores da história de Abelardo. E depois Abelardo é recolhido, melhor dizendo, é acolhido em Cluny por Pedro Venerável, que é curioso. É acolhido em Cluny por Pedro Venerável, que testemunha a sua morte e vai dizer que ele morreu santamente como um Sócrates cristão. Tão curioso isto. Em 1145 é eleito um monge de Cister, da abadia de Cister romana, Tre-Fontane, é eleito Papa. E, pela primeira vez, um cisterciense é eleito Papa, Papa Eugênio III, muito amigo de Bernardo de Claraval, a quem Bernardo de Claraval escreve uma longa carta a dizer como é que o Papa se deve comportar. E a dizer-lhe claramente: tu és sucessor de Pedro, não és sucessor de Constantino. Isto é importante. Em 1146, o Papa Eugênio III pede-lhe para pregar em Vézelay, nós passaremos por lá, a Segunda Cruzada. Está ali reunida toda a nobreza de França e alguma da Alemanha. Com a sua pregação, Bernardo arrebata toda aquela gente, o rei, a rainha, a nobreza, para Jerusalém, passando por Constantinopla. Essa cruzada foi um autêntico fracasso. Alemães e franceses não se entenderam, não se conseguiram unir numa estratégia comum e por isso combatiam-se dentro de si mesmos e arruinaram por completo a própria cruzada. A difícil relação entre Eleonor da Aquitânia e Luís VII terá começado também durante essa peregrinação em que o casal real, cada um tinha o seu exército e a certa altura Leonor revolta-se também contra o rei Luís VII de França. Tudo isto. Consequência disto, o mundo da nobreza revolta-se contra Bernardo de Claraval, que o acusa de ter levado a nobreza europeia para o fracasso. E a certa altura, muitos nobres vão bater à porta de Claraval: devolve-nos o que nós investimos na cruzada. Bernardo morre neste desgosto de ser acusado pelo fracasso da Segunda Cruzada. Pronto, não, nada é transparente nem claro na vida de Bernardo e na nossa vida. O que Bernardo diz dos monges de Cluny, textos lindíssimos. Quando sentas à mesa, poderás observar como um monge engole 3 ou 4 taças cheias. Depois de ter cheirado diversos vinhos sem os beber, mas provados sem lhes tocar os lábios, como um consumador provador que, com esperta rapidez, escolhe por fim o vinho mais forte e exótico. Nos dias de solenidade, chega-se a impor-se em alguns mosteiros clunicenses, claro, o costume de beber no refeitório vinhos com mel e polvilhados com especiarias. Também fazem isto por debilidade do estômago? Sejamos sinceros, trata-se somente de poder bebê-lo em abundância e saboreá-lo com o maior deleite. Curioso como Bernardo se atira à comida e à bebida dos monges clunicenses. Dizem os historiadores que ele aqui está a ser exageradamente sarcástico porque possivelmente a realidade não tinha estes contornos tão exagerados como ele os pintou. Depois,
forma crítica como ele interpreta, e se calhar com rigor, a ostentação das riquezas dos relicários nas igrejas. Porque a simples contemplação de tanta sumptuosidade, que se reduz simplesmente a maravilhosas vaidades, move os homens a oferecer doações mais do que orar. Deste modo, as riquezas geram riquezas. Isto é, o ouro atrai ouro. E porque há ali grandes relicários de ouro, deixam-se também boas quantias de esmolas. E dirá Bernardo, e o pobre é roubado. E se calhar não errava. O comentário que Bernardo faz à humildade na regra de São Bento. E a humildade é um dos traços bonitos, profundos, que eu acolho da espiritualidade cisterciense. A humildade é a verdade de si próprio. É o reencontro da pessoa humana com a sua própria realidade concreta, com os seus limites, com a sua vida pobre, com a sua própria miséria perante a misericórdia de Cristo. Aquele que sinceramente deseja conhecer a verdade própria de si mesmo, deve tirar a trave do olho da soberba. Porque a soberba impede que os seus olhos conectem com a luz. Para São Bernardo, o pior pecado é a soberba, a arrogância, o orgulho, a importância de si mesmo. E continua, imediatamente terá que dispor-se a ascender dentro do seu coração, observando-se a si mesmo em si mesmo. Isto é, nós ascendemos para Deus descendo interiormente. A ascensão da vida espiritual é, progressivamente, uma descida na própria interioridade e no conhecimento de si mesmo. A verdade pura unicamente a compreende o coração puro. E ninguém sente tão ao vivo a miséria do irmão como o coração que assume a sua própria miséria. Para que sintas o teu coração de miséria na miséria do irmão, necessitas de conhecer primeiro a tua própria miséria. Isto é tão verdade. Para que o orgulho da exaltação do próprio ego? Conhecendo a tua miséria, tu podes relacionar-te com o teu irmão, porque o teu irmão é um miserável igual a ti ou diferente de ti. E os dois, ou os 4, ou os 10 na vida monástica, estão irmanados por uma comum fragilidade humana, que é a miséria da condição humana. Este termo miséria deve ser completado com outro, misericórdia, que é um jogo de palavras herdado da espiritualidade agostiniana. O homem pode acolher a sua própria miséria entrando dentro de si, conhecendo-se a si próprio, perante aquele que o perdoa incondicionalmente em sua misericórdia, que é Cristo. A verdade pura unicamente a compreende o coração puro e ninguém sente tão ao vivo a miséria do irmão como o coração que assume a própria miséria. E há aqui em São Bernardo aquilo que nós dizemos um socratismo cristão, digamos, esta aventura de conhecer a si mesmo. Nós diremos hoje o autoconhecimento. O autoconhecimento, que é uma proposta terapêutica da psicologia contemporânea, vamos dizê-la, já praticou São Bernardo e as abadias cistercienses. Com uma orientação espiritual, de terapia de si próprio e das suas próprias feridas perante aquele coração rasgado, incondicionalmente misericordioso, que é Cristo crucificado. Uma espiritualidade militar. Há aqui um texto lindíssimo. A certa altura, um jovem chamado Roberto, um jovem monge,
Foge de Cluny, foge de Claraval e vai para Cluny. Possivelmente sentiu-se mal com a austeridade de Cluny. Possivelmente, segundo a exegese da primeira letra catalogada de São Bernardo teria sido duro com ele. Possivelmente os próprios irmãos monges terão feito bullying. O que é certo é que o rapaz, vamos dizer com linguagem, pira-se de Claraval e vai para Cluny. São Bernardo escreve-lhe uma carta lindíssima, em que ele se apresenta como um pai à espera que volte o filho pródigo. E a pedir-lhe desculpas. Se eu te ofendi, perdoa-me. Volta, porque estamos à tua espera. Mas, entretanto, mais à frente, vai apresentar uma mística, vamos dizer, de combate própria do monge. Depois diz-lhe assim, lá para o fim da carta: levanta-te, soldado de Cristo. Levanta-te e sacode o pó que te cobra. Regressa à batalha da qual fugiste. Após a tua fuga, combaterás mais vigorosamente, triunfarás mais gloriosamente. E a vitória está garantida. Cristo venceu o mundo. É curioso, como há dois registros na carta. Há o registro inicial da empatia e depois há o registro da mobilização para o combate. O monge é um combatente em si próprio. Esta é uma imagem, tenho apresentado esta sequência com figuras dos manuscritos de Cister e de Claraval. É São Miguel a lutar contra o dragão, que é uma imagem precisamente da luta contra o mal e do combate que cada monge deve fazer, e cada monge e cada cristão, dentro de si próprio. O conhecimento dentro de si próprio também é combate. Podes combater em segurança quando estás seguro da vitória. Sim, é sem perigo a batalha por Cristo e com Cristo. Aí, mesmo ferido, caído, abatido e, se possível, morto 1000 vezes, se fosse tal possível, estarás sempre seguro da vitória. Só a fuga pode fazer cair a vitória das tuas mãos. Nem mesmo a morte a poderia arrebatar. Além disso, seria uma alegria morrer a lutar, pois mal se dá o último suspiro e já se recebe a coroa eterna. Mas ai de ti se, fugindo da luta, perderes ao mesmo tempo a vitória e a recompensa. E a vitória é a ressurreição. Bernardo está a dizer: o monge, mesmo que morra, que caia em combate, será vitorioso. Porque Cristo vitorioso e ressuscitado lhe garantirá a vitória. E, portanto, é precisamente esta mística de uma vitória garantida em Cristo que vai dar os cruzados. Aqueles que lutam por Cristo até à morte, independentemente da vitória ou não. A dimensão da encarnação. São Bernardo vai interpretar a encarnação do Verbo a partir do Cântico dos Cânticos. Fala a amada no Cântico dos Cânticos, que ele me beije com beijos da sua boca. Interpreta Bernardo numa exegese espiritual, alegórica, simbólica. A boca que beija é o Verbo que se encarna. Quem recebe o beijo, a carne assumida pelo Verbo. Nós somos humanidade beijada por Cristo, pelo Verbo. Isto é tão profundo. E daí toda uma mística centrada na carne de Cristo, que é igual à nossa carne. E por isso Bernardo, que é um asceta,
mas a certa altura atreve-se mesmo a dizer: o amor carnal é o princípio de toda a espiritualidade e nunca se pode abandonar o amor carnal, porque é no nosso próprio corpo que amamos a Deus e que amamos os outros. Isto, digamos, é o centro do cristianismo. Um Deus que se faz carne e que se compadece da nossa fragilidade, porque conhece na própria carne o que é a condição humana. E é dois traços profundamente fortes em São Bernardo. É esta veneração ao mistério da encarnação, ao menino vulnerável do presépio e depois a Cristo crucificado de coração rasgado, em que ele diz: o cravo que o trespassou, a lança que o trespassou é a janela por onde brotam as entranhas da sua misericórdia. E podemos dizer que a espiritualidade do coração de Jesus, mais tarde, no século XVII, tem um dos seus grandes fundamentos em Bernardo de Claraval. Eu passo. A metáfora nupcial, em que Bernardo vai comentar o livro do Cântico dos Cânticos, começou e deixou-nos 83 sermões em que ele comenta, versículo a versículo, o Cântico dos Cânticos. É a obra mais bonita de Bernardo de Claraval, aquela que ele deixou não publicada, que depois é publicada a seguir pelos seus monges. É uma obra de profunda densidade espiritual, sobretudo nos últimos sermões, em que ele vai aprofundando a dimensão da relação com Deus a partir de uma mística esponsal. A alma é a esposa de Cristo. E a alma procura Cristo que vem e que desaparece à imagem do amante no Cântico dos Cânticos, que entra dentro do quarto e depois desaparece, e a amada vai procurar o amado por entre a rua e não o encontra. Bernardo vai aprofundar a dimensão do desejo e da procura de Deus com esta leitura profundamente esponsal, que é uma forma de integrar a afetividade, a sensibilidade, o corpo, vamos dizer até a sexualidade purificada, na aventura de uma vida monástica. Um dos grandes fascínios da espiritualidade cisterciense e que arrebatou a Europa, as elites europeias naquela altura, foi porque Bernardo falou a linguagem do seu tempo. A linguagem do corpo, da sensibilidade, do afeto, do amor trovadoresco, isto encantou. E, portanto, as elites daquele tempo puderam seguir Bernardo de Claraval porque viram nele e na sua palavra e na sua pregação um encontro com a vida. Por fim, um dos lugares teológicos mais frequentes em Bernardo de Claraval é a passagem na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, 9. Basta-te a minha graça, porque na força manifesta-se a fraqueza. Curioso que este homem líder, arrebatador, procurou influenciar e manipular grandes acontecimentos políticos na Europa. Convenceu o imperador da Alemanha a ir para a cruzada. Diz ao Papa como é que se deve governar a Igreja. Faz tudo para nomear bispos do seu estilo para as dioceses de França e de Inglaterra, passando o pé a alguns concorrentes de Cluny, passando a rasteira. Aquele que manipula os bispos e os abades para excomungar Bernardo é também aquele que nos apresenta uma profunda espiritualidade da fragilidade, porque conheceu fracassos. Começar pela sua própria saúde, que não era grande coisa, acrescentada ou piorada com os rigorosos jejuns que fazia. Dizem as crónicas, ou os cronistas,
que ele passava tempos completamente prostrados numa astenia sem força. E há um texto de São Bernardo em que, digamos, tem precisamente traços de quem está completamente deprimido, em que a vida monástica não lhe diz nada, não tem sabor de nada, tudo o que faça não lhe dá sabor de viver. E é precisamente estas experiências de fracasso que o ajudam a encontrar, nesta passagem bíblica e noutra, uma espiritualidade da fragilidade. Outro lugar também recorrente, vou buscar aqui a citação, é Gênesis 33, 23 a 33. A luta de Jacó com o anjo. É um texto lindíssimo do livro do Gênesis. Jacó luta com alguém e não sabe quem é. A certa altura não sabemos se é um combate, se é um abraço. Jacó, a certa altura, aprisiona esse alguém que ele não sabe quem é e que está a combater com ele. Prende-o, não o deixa libertar. E esse alguém passa-lhe uma rasteira que lhe fere o calcanhar. E Jacó fica ferido e abençoado. E aquilo que lhe valeu a ferida foi o mesmo que lhe valeu a bênção. Lutou com Deus, foi ferido e foi vencedor. Isto é de uma paradoxalidade impressionante. E por isso aqui toda uma espiritualidade cisterciense que chega até hoje, a ferida do calcanhar ou de Aquiles, aqui neste caso de Jacó, o coração de Cristo rasgado na cruz. Digamos, a ferida é o lugar da bênção. Pois diz ele: oxalá que o anjo toque também a minha articulação e a ponha rija, a ver se eu, com a minha fortaleza, a única coisa que possa fazer é cair. Começo a aproveitar esta debilidade. Lei de facto, a debilidade de Deus é mais forte do que os homens. Digamos, que Deus me fira para eu cair da minha arrogância. Por fim, no último sermão, sermão do Cântico dos Cânticos, Bernardo deixou-nos um texto lindíssimo, que é bem expressão da sua capacidade literária, que eu leio. Demonstramos que toda a alma, ainda que esteja carregada de pecado, presa às redes do vício, espreitada pela sedução, cativa no exílio, encarcerada no corpo, ligada à lama, fundida no barro, retida nos membros, atada às preocupações, dispersa pelo trabalho, oprimida pelos medos, afligida à dor, errante entre os erros, inquieta pela angústia, desgostosa pelas suspeitas e estrangeira em terra hostil? E, como diz o profeta, contaminada com os mortos, avaliada entre os que jazem no inferno, essa alma, repito, pode voltar-se sobre si mesma, tomar consciência de si, apesar de encontrar-se tão condenada e desesperada, e não só de se aliviar com a esperança do perdão e da misericórdia, mas também poderá aspirar tranquila às bodas do Cordeiro. Que lindo texto. Ou seja, uma alma, seja ela qual for, e em que circunstância estiver, na maior opressão, no maior desespero, não está fora da salvação. Não sei como é que Bernardo chegou a isto, na altura em que o inferno era tema fortíssimo na pregação medieval. Mas o que é certo é que chegou a nos deixar uma esperança de salvação para todos. Pronto.
Eu espero o António, sim, e o Paulo. Só para saber se vai circular esta apresentação. Não quer. Vou fazer circular os textos que estão por trás desta comunicação. Os textos, sim. Tá bom. Partilharei convosco. Ótimo, obrigado. As fontes. Pronto, algumas perguntas vossas para aprofundar estas dimensões, enquanto esperamos o António e o Paulo da agência. É alguma diferença? É porque hoje em dia na missa onde eu estou, o padre, quando diz felizes os convidados, que era felizes os convidados para a ceia do Senhor, agora ele diz felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. É claro que São Bernardo está a citar essa passagem. Pois, então... Não é, passagem é felizes os convidados para as bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Banquete nupcial, pois. É o Verbo. É. Que se faz carne e que no livro do Apocalipse é o esposo Sim. que acolhe a noiva, a Nova Jerusalém, qual esposa adornada, descida do céu, para o banquete das bodas eternas. Mas é curioso. Aquilo que o livro do Apocalipse diz em relação à Igreja e a toda a humanidade, São Bernardo, na sua expandindo e tirando consequências antropológicas da sua metáfora esponsal, em que a alma humana é esposa do Verbo, vai expandir uma esperança de casamento eterno com toda a alma. Seja qual for a circunstância em que estiver, repare, ainda carregada pelo pecado, presa às redes do vício, espreitada pela sedução, cativa no exílio, etc, 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 etc. E aqui está Bernardo literário, a repetir a mesma ideia com várias frases, até, mas poderá, reentrando em si própria, poderá aspirar tranquila às bodas do Verbo. É lindíssimo. Portanto, digamos, ir aqui uma esperança de salvação universal, interpretada em linguagem nupcial, inspirada, obviamente, no livro do Apocalipse, felizes os convidados para as bodas do Cordeiro. É. E depois nós dizemos na liturgia, felizes os convidados para a ceia do Senhor. É o mesmo, e é o mesmo hermeneuticamente interpretado de modo diferente e conforme os contextos. Bernardo interpreta numa perspectiva de salvação pessoal, a liturgia interpreta no sentido de comunidade que celebra a Eucaristia. Cristina. Eu ainda estou a tentar absorver o que ouvi, mas como é que com esta certeza da salvação da alma, isto se combina com a exaltação do deicídio aos judeus, no fundo com esse antissemitismo, ou Bernardo não faz isso, São Bernardo não faz isso, e como é que justifica, se qualquer alma perante Deus é passível de perdão, como é que se justifica o combate em Jerusalém? É meramente político? Como é que se liga esta espiritualidade? Eu ouvi tudo, mas parece uma enorme contradição. São Bernardo está cheio de contradições. E foi a primeira coisa que disse, uma personalidade contraditória e paradoxal. Também acrescento,
também estou a interpretar São Bernardo, dando-lhe uma perspectiva de universalidade. São Bernardo, quando escreveu este texto, estava a pensar exclusivamente em cristãos. Mas toda a alma é a alma de qualquer pessoa, antropológica e metafisicamente falando. São Bernardo vem em defesa dos judeus, convém dizer. Porque os judeus no Val do Reno são acusados de não subsidiar a cruzada. E há revoltas populares em que as casas, as aldeias e as sinagogas dos judeus são incendiadas. Começa aqui o genocídio. Não, o antissemitismo. É contemporâneo, historicamente é contemporâneo, é um movimento contemporâneo deste tempo, princípio do século XII, 1120, 1130, 1140. Curiosamente, Bernardo vem em defesa dos judeus. Bernardo vem em defesa dos judeus. Porque os judeus são o povo que deram a promessa e, segundo a carta aos romanos, também Israel será salvo por fim. Romanos 10, se não me engano. Que é curioso. Que é curioso. Bernardo vem em defesa dos judeus. Há aqui também é que a Terra Santa era tida na altura como propriedade dos cristãos, que foi invadida por outros não cristãos. E, portanto, os cristãos, a começar pelos ortodoxos, cuja terra foi conquistada, vamos dizer, pelos muçulmanos, os cristãos têm a legitimidade de reaver o que é seu. O que é seu. Pedro Venerável, que é curioso, faz um tratado sobre os erros dos judeus. E faz um tratado sobre os erros dos muçulmanos. E para perceber os erros dos muçulmanos, veio a Toledo mandar que se traduzisse o Alcorão de árabe para latim. Foi o primeiro na história da Igreja a ler e a comentar o Corão. Mas atenção, nada disto é pacífico. Estamos numa sociedade unitária que tem dificuldade, resiste a integrar o outro, que é o judeu e que é o muçulmano. Pronto, estamos aqui. Só que, enquanto o comum faz a guerra, Bernardo de Claraval quer a dialética da razão e dos argumentos. Por isso aprofundo o estudo. Não é Bernardo de Claraval, Pedro Venerável, perdão. Pedro Venerável aprofunda o estudo. Nada... Estão ali? Ok, então mando-os entrar. Pronto, o Paulo que... Pois é. Se houver tempo. Deve haver. Duas questões muito rápidas. São Bernardo, ele é o fundador dos Templários, ou qual é a relação de São Bernardo, portanto, com a criação dos Templários? E depois, uma outra questão. Eu sempre tive um pouco de dificuldade com a obediência dentro das coisas. As reformas nas ordens vêm de desobediências, não é? Portanto, enfim, como é que nas ordens se via isso? Portanto, os santos queriam reformar as ordens, portanto, como é que eram vistos
em relação, portanto, se eram obedientes ou eram desobedientes. E os beneditinos tiveram, não sei quantas, 4 ou 5 reformas, não é? Pelo menos as mais, portanto, todas elas eram desobediências ou não eram desobediências? A quem se obedece? Não sei. Ao Papa é? A quem se obedece? A certa altura, já é o impulso da consciência. E há certeza de que a certeza interior, que aquela comunidade está a trair a regra. Pelo excesso de comida, pelo excesso de bebida, pela ostentação. São Bernardo tem coisas deliciosas em que ele diz também que os monges andam de feira em feira à procura dos melhores tecidos. E a certa altura, o monge não se distingue de um nobre ao vestir, porque procura a melhor roupa. Estamos aqui, no século XII, também numa grande efervescência de movimentos reformadores, em que se procura viver a radicalidade evangélica da pobreza. A pobreza é a grande tónica da reforma. E, portanto, a quem se obedece? Ao Evangelho, que é Cristo pobre. E, obedecendo ao Evangelho, dá-me autoridade para questionar o abade e abandonar aquela comunidade e criar com um grupo de amigos uma nova comunidade que procura viver com radicalidade aquela regra, a regra de São Bento. Ou então São Bruno criou uma nova. Ou os camalducenses criaram uma nova regra. Ou aqueles que não criaram regra nenhuma e foram viver para os ermos e para o meio das florestas, reproduzindo, no contexto europeu, os padres do deserto. Só que na Europa não há deserto, há silvas. É mais tardia. Santa Teresa é século XVI. Pronto, este aqui, o grande exemplo aqui é São Bruno, que mistura a vida ermítica com a vida comunitária. Portanto, e outros que, com uma grande radicalidade em contestação ao clero e à ostentação do clero. Pergunta formal que me fez, enfim, é a quem se obedece? Ao Evangelho. E obedecendo ao Evangelho, eu tenho a autoridade de consciência para questionar até o Papa e todos os bispos que estão a trair o Evangelho e a comunidade monástica que está a trair o Evangelho. Portanto, Roberto de Molesme partiu com um grupo pequenino de monges para fundar o novo mosteiro que deu depois a Gresta Aventura de Cister. Bem citou. Os Templários nasceram em Jerusalém, na Terra Santa. Um grupo de cavaleiros que quis viver em comunidade, num estilo monástico, mas a coisa não pegava, porque é um carisma novo. Ou bem monge, ou bem cavaleiro. Há aqui um sincretismo, uma mistura entre dois carismas tradicionais. Bernardo percebeu que a síntese destes dois carismas podia ter futuro. E rediz a regra de vida para os Templários. E escreve um tratado em que ele faz a apologia dos Templários. Foi o que salvou os Templários e que lhes deu credibilidade e legitimidade. E, portanto, a autoridade política, nobre, espiritual de Bernardo, legitimando os Templários, faz com que a nobreza da Europa entre nas fileiras dos Templários, simultaneamente monges e simultaneamente guerreiros. E não aprofundei isso, mas há traço de dimensão combativa em Bernardo de Claraval. Ele que a certa altura não sabe o que é que há de fazer da vida, se vai seguir as letras, se vai seguir as armas. Creio que seguiu as duas coisas. Digamos, de outro modo. Obrigado. Bom,
Passo a palavra ao António e ao Paulo, que ali estão. Paulo Carreira e o António Barrosa.